Olá pessoal, aqui o professor Rafael Bassi mais uma vez para mais um atualizado. Tenho aqui a presença do meu amigo André Sarquis e a gente hoje vai discutir com vocês a questão da Venezuela. Muito bem-vindo, professor André. Olá, professor Bassi, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui falando com vocês. Pessoal, a gente vai falar hoje, a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre a Venezuela. A Venezuela tem uma história bastante interessante, porque no início do século XX descobriram o petróleo no seu território, e o petróleo é extremamente importante para a Venezuela. Ela é um dos países membros fundadores da OPEP, a Organização dos Países Exportadores do Petróleo. Mais de 80% da sua economia é baseada no petróleo, na exploração do petróleo, e isso foi o que transformou a Venezuela em um país com visibilidade mundial. No final dos anos 90, nós tivemos a eleição de Hugo Chávez, e Hugo Chávez, quando chega ao poder, em 98, ele vence as eleições. Em 99, ele já convoca uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição, alterando a antiga, criando novas formas para o seu próprio governo, daquilo que ele considerou a Revolução Bolivariana. Essa Constituição deu a ele, depois várias outras leis foram sendo aprovadas, deu a ele a possibilidade de perpetuação no poder. Ele vai se reeleger, vai mudar a Constituição mais uma vez, vai colocar a possibilidade de infinitas reeleições, até que em 2013 ele acaba morrendo devido a um longo processo de uma luta contra um câncer, e aí quem assume é o Nicolás Maduro. Esse, que foi um governo muito criticado, era o seu vice-presidente, foi um governo que desde o começo recebeu bastante paulada dos adversários políticos, enfrenta agora uma das maiores crises da sua história, que é uma crise tanto econômica quanto política. Eu queria, André, que tu nos falasse um pouquinho sobre essa crise econômica e como ela acaba atingindo a vida política também na Venezuela. Bom, Bassi, antes de tudo, a gente precisa lembrar que quando o Maduro foi eleito, ele já não tinha uma margem muito grande. Ele foi eleito com 50,6% dos votos, com uma margem de diferença de apenas 200 mil votos num colégio eleitoral de cerca de 18 milhões de votantes. Então, por muito pouco, ele consegue se eleger. Logo no seu primeiro ano, ele consegue ganhar um pouquinho de popularidade, mas eis que, em 2014, nós temos uma crise muito séria. Que crise vai ser essa? Vai ser uma crise econômica. Por quê? Ao longo dos governos do Hugo Chávez e do primeiro ano do Nicolás Maduro, nós temos a centralização econômica em relação ao petróleo. Em 2014, cerca de 94% do PIB venezuelano sendo produzido por conta do petróleo. E devido a uma competição entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita por conta da produção de petróleo, houve uma queda vertiginosa no preço do barril do petróleo. Cerca de $120 o barril do petróleo cai para $37. Se a economia venezuelana é baseada no petróleo, ela também vai sofrer essa mesma queda. Esse é o primeiro dos grandes problemas ocorridos no meio de 2014, em junho. Além disso, nós temos nesse período o congelamento dos preços por meio de um controle estatal da inflação. E esse é um problema seríssimo. Por quê? Os preços ficavam congelados e o governo poderia falar para aumentar ou não o preço dos produtos. Mas imaginem que se você é um vendedor de picolé e precisa vender esse picolé a R$1, porque o governo assim determinou. Só que a groselha para fabricar esse picolé ela é importada e custa R$4. Então, de que maneira a gente consegue manter o preço de um produto, sendo que as suas matérias-primas muitas vezes são muito mais caras? Isso vai ocasionar um segundo grande problema. Além da economia já ter uma forte queda pelo petróleo, nós temos também as empresas que ou quebram ou resolvem sair da Venezuela por conta desse congelamento dos preços. Com as empresas saindo da Venezuela, temos aí uma segunda crise, que é uma crise de abastecimento.
por volta de 2014 e 2015, muitos produtos começam a faltar para o povo venezuelano. É o caso, por exemplo, até mesmo do papel higiênico. Vocês devem ter visto nas notícias que muitos venezuelanos faziam filas nos supermercados para comprar itens básicos. Isso é uma coisa muito interessante, porque toda vez que a gente tem uma economia que tem como base um produto e esse produto leva uma rasteira no cenário mundial, isso obviamente vai acarretar uma crise de abastecimento, não? Esse exemplo que tu deu é perfeito e eu acho que o nosso aluno ele tem que lembrar que o Brasil já passou por isso, principalmente durante o governo do José Sarney pós-ditadura militar. Houve também uma crise de abastecimento muito forte, congelamento de preços, uma inflação muito grande. É o que está acontecendo na Venezuela hoje em dia. Exatamente. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2016, a Venezuela acumulou uma inflação que o governo realmente teve que soltar essas rédeas da inflação, e aí essa inflação acumulada chegou na casa de 720%. No ano de 2017, a gente já está na casa de 1.050% a 1.100% de aumento dos preços, ou de desvalorização da moeda venezuelana. Toda essa crise econômica vai engendrar uma crise política, porque o governo do Maduro, que em 2014 tinha cerca de 60% a 70% de aprovação, em 2015 ele já passa a ter 70% de reprovação popular. Ou seja, ele inverte completamente essa lógica. Essa crise econômica gera, portanto, uma crise política seríssima, pois a oposição começa a ganhar cada vez mais força. Só que a forma do governo lidar com essa oposição ela é muito complicada, porque ao passo que a oposição ganha força, o governo começa a perseguir essa oposição. Chega a prender alguns líderes políticos, em especial Henrique Capriles, o principal opositor político, o principal líder da oposição, e também nós temos um cenário de interferência dos poderes, ou seja, o Tribunal Superior de Justiça, que seria o STF deles, vai começar a intervir no poder legislativo, porque o parlamento, lá chamado de Assembleia Nacional, começa a ter maioria oposicionista. E o judiciário começa a intervir e começa a querer cortar os poderes do legislativo. E é justamente por isso que a oposição fica batendo na tecla da transformação desse governo em uma ditadura. Porque há uma perpetuação no poder que vem desde o Chávez e que agora vem a intenção de fazer uma nova Constituição para mudar as regras do jogo. E é por isso que essa oposição agora bate tão firme e, como tu bem lembrou, o governo agora tem censurado, tem reprimido essa oposição. Ou seja, uma crise política muito séria que pode gerar problemas de conflitos entre civis nas ruas das cidades venezuelanas, né? Sim, essa questão dos conflitos nas cidades, ela é bastante séria, pois desde 2014 até os dias de hoje, diversas manifestações, tanto pró quanto contra o governo, já foram realizadas e mais de 130 pessoas já morreram. É um número extremamente alarmante quando a gente trata de manifestações populares. E vamos lembrar que toda essa crise econômica e política, que agora já é considerada por muitos países, entre eles os Estados Unidos, como um golpe e agora o início de uma ditadura de Maduro, nós temos aí também a criação de algumas sanções internacionais em relação à Venezuela. Para lembrar de duas muito rapidamente, nós temos a suspensão da Venezuela do Mercosul e temos também algumas sanções econômicas dos Estados Unidos e do Canadá feitos contra a Venezuela. Isso tudo para diminuir o poder governamental e possibilitar, eventualmente, o retorno desse diálogo mais democrático nesse país. Pois é, uma situação bastante complicada que a gente consegue ver que o mundo inteiro está de olho justamente por causa da questão do petróleo, né? A Venezuela, se não fosse o petróleo, isso não seria uma crise que o mundo daria visibilidade. Mas justamente pelo fato da presença do petróleo em seu território, isso se torna extremamente importante para as questões econômicas mundiais, não é? Professor André, acho que esse podcast foi bastante esclarecedor. Tu nos trouxe aqui informações valiosíssimas que o nosso aluno
precisa muito estar ligado nisso. Te agradeço mais uma vez a participação. Muito obrigado do fundo do coração por essa participação, por todo o conhecimento que foi aqui debatido. Acho que foi extremamente importante para nós. Muito obrigado pelo convite, professor Bassi. Contem sempre comigo. Um abraço a todos os alunos e uma boa prova agora de Enem, futuramente da URGS aí. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.